Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos mais uma questão da Escola Técnica do Piauí, ano 2020, curso técnico integrado, ok? Vamos à questão número 31 de matemática que diz o seguinte: racionalize o denominador de raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 2 raiz de 2 menos raiz de 5. Como o próprio enunciado falou, ele quer que você racionalize o denominador. Conteúdo visto no nono ano. Trata-se basicamente de você pegar o denominador, que é formado por números irracionais, e transformar essa fração numa onde o denominador seja um número racional, né? Esse é o procedimento racionalizar, tá bom? Tornar racional. Bem, o número que eu tenho aqui é raiz de 2 mais raiz de 5 sobre ajeitar aqui o traço, pessoal, para vocês. Sobre, cada vez pior, sobre 2 raiz de 2 menos raiz de 5, tá bom? Bem, como eu falei, eu tenho que pegar esse denominador e transformá-lo em um número racional. Como é que eu vou fazer isso, tá? Bem, isso é uma fração. O que eu tenho que fazer é apenas encontrar uma fração equivalente a essa fração com o denominador sendo um número racional, né? Para isso existe uma técnicazinha, né? Antes de começar, vamos lá. Eu tenho a fração 1 meio. Se eu pego o numerador e o denominador e multiplico por 2, eu vou ficar com a fração 2 quartos. Essa fração é equivalente ao meio, tá bom? Por quê? Porque se eu simplificar essa fração aqui, eu volto para a original, né? Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, eu volto para essa fração original, ok? Se eu tenho uma fração e eu tenho raiz de 2 sobre 2, por exemplo, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Qualquer número, inclusive um número irracional. Eu poderia multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Isso aqui ficaria raiz de 4 sobre 2 raiz de 2. Como raiz de 4 é 2, né? Então fica com 2 sobre, simplificando aqui, o numerador com o denominador, fica 1 sobre raiz de 2. Eu fiz foi o contrário, né? Eu peguei uma fração, tá? Minha fração original é essa. Eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou seja, por uma fração equivalente a 1, e o resultado me deu uma fração que é equivalente à primeira, certo? Só que agora, na original, eu tinha o numerador sendo um número racional, irracional, e o denominador era racional. Quando eu multipliquei por raiz de 2, ficou o contrário. O numerador ficou racional e o denominador ficou irracional. Então, se em vez de eu começar disso aqui, eu tivesse começado de 1 sobre raiz de 2, se eu quero racionalizar, basta apenas multiplicar por raiz de 2. Vamos lá fazer o teste. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que vai me dar 2. Justamente a fração que eu tinha aqui originalmente, tá bom? Então, racionalizar é apenas deixar o denominador um número racional. Geralmente, para isso, eu multiplico o numerador e o denominador por um número irracional, né? No caso aqui do meu exemplo, na minha questão, eu tenho no denominador 2 raiz de 2 menos 5. Então, eu vou ter que multiplicar por um número, certo? Que torne esse denominador um número racional. Mas que número é esse? Se fosse apenas a raiz de 2, como era aquele meu exemplo lá de baixo, era só ter multiplicado por raiz de 2. Só que o meu número é 2 raiz de 2 menos 5. Então a dica é o seguinte, ó, sempre que for uma adição ou uma subtração, você vai fazer o que eu costumo chamar de conjugado, tá? É o mesmo par de termos, porém com o sinal do meio trocado. Se aqui tem menos, eu vou colocar mais, tá? E como eu falei, isso vai se repetir no numerador e no denominador, tá? Por que isso? Porque se você divide isso aqui vai dar 1. E se você multiplica 1 a um número, né, o resultado não se altera, tá bom? Só que eu estou escrevendo esse 1 como 2 raiz de 2 mais a raiz de 5 sobre 2 raiz de 2 mais raiz de 5. Só que na multiplicação aqui, ó, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar 2, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 5.
vai multiplicar 2 raiz de 2 mais raiz de 5, e o denominador eu vou ficar com 2 raiz de 2 menos raiz de 5 vezes 2 raiz de 2 mais raiz de 5, né? Pronto, e agora é só saber multiplicar. Tudo bem? Aplicar na propriedade distributiva aqui, o raiz de 2 vai multiplicar os dois, e depois o raiz de 5 vai multiplicar os dois, tá bom? Então vamos fazer a multiplicação. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá 2 raiz de 4. Raiz de 2 vezes 5 dá raiz de 10. Certo? Fazer devagarzinho. Agora o próximo, o 5 vai multiplicar o 2 raiz de 2 e o 5, né, o raiz de 5 vai multiplicar o raiz de 5. Fazendo a multiplicação, raiz de 5 vezes 2 raiz de 2, isso aqui vai dar 2 raiz de 10. E o raiz de 5 vezes o raiz de 5 vai dar raiz de 25. Como eu disse, eu vou fazer devagarzinho, tá? Passou o traço. Denominador. O denominador eu posso fazer duas coisas, tá? Uma é resolver a multiplicação. A outra é aplicar produtos notáveis, tá? Por quê? Porque isso aqui é o produto da soma pela diferença, ó. O produto da soma pela diferença vai sempre me dar, e isso sempre acontece, tá? Vai me dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? Se você quiser distribuir, vai dar a mesma coisa no final das contas. Ok? Então vamos lá, continuando os nossos cálculos. Bem, nesse numerador aqui eu tenho algumas contas para serem feitas, né? Tipo, raiz de 4 dá 2, raiz de 25 dá 5, e esses dois aqui ainda podem ser somados, né? Então, vamos lá, raiz de 4 dá 2, esses dois números aqui que estão no meio eu posso somá-los, tá? Eu tenho uma raiz de 10 mais duas raízes de 10, eu tenho 3 raízes de 10, e raiz de 25 é 5. Aqui no denominador, eu tenho o quadrado do primeiro, então vai ficar o 2 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado, certo? Bem, vamos fazer logo, senão isso aqui vai ficar muito grande. Raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5, tá bom? Então aqui vai ficar 4 mais 3 raiz de 10. 4 foi o 2 vezes 2, né? Mais 3 raiz de 10 mais 5 sobre 8 menos 5. Tudo bem? 4 mais 5 aqui vai dar 9. Mais 3 raiz de 10 sobre 8 menos 5 que vai dar 3. Todo mundo aqui é divisível por 3. Se eu dividir 9 por 3 dá 3. Se eu dividir 3 raiz de 10 por 3, vai dar raiz de 10. Resposta certa é a letra D. Ok, pessoal? Questãozinha sobre racionalização. Conteúdo do nono ano. O enunciado da questão 32 diz assim, né? Qual é a soma de todos os números naturais que satisfazem a inequação? No caso aí nós temos uma inequação produto. Conteúdo que é visto ocasionalmente no nono ano, tá? Não é todos os livros que abordam esse conteúdo no nono ano, não. Geralmente ele é deixado para o primeiro ano. Mas, se você sabe resolver inequações, então você não vai ter tanta dificuldade com isso, tá? Então nós temos aqui uma inequação produto. Não adianta você resolver essa multiplicação, porque ele dará uma inequação do terceiro grau, tá bom? Então vamos deixá-la como do segundo grau. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada produto, né? Vai considerar como sendo cada produto como sendo uma função, tá bom? Então eu tenho aqui a função 2x menos 19, né? f de x igual a 2x menos 19, g de x igual a x mais 7 e h de x igual a menos x mais 4, tá? O que é que você vai fazer? Você vai, primeiro passo, encontrar as raízes de cada uma dessas funções, tá? O zero da função dela, tá bom? Então eu vou pegar 2x menos 19 e vou colocar igual a zero. Vou fazer o zero da função, tá bom? O zero da função, no caso aqui vai dar 19, e x vai dar 19 sobre 2.
Como eu vou ter que representar isso aqui numa reta, eu vou dividir 19 por 2, tá? 19 por 2 dá 9,5, tá? Só para ter um referencialzinho melhor. Então, isso aqui seria a minha primeira função, tá? A segunda função está mais fácil. X mais 7 igual a 0. O zero da função dela é o menos 7. Tranquilo? E a próxima função é menos x mais 4 igual a 0, que vai dar menos x igual a menos 4. Quando eu multiplicar por menos 1, x vai dar 4. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. Eu vou pegar cada uma dessas funções e vou representar na reta, tá? O gráfico, o esboço do gráfico de cada uma delas, tá? Para isso eu coloquei essas 4 retinhas aqui, tá bom? Essa aqui vai ser a representação da minha primeira função. Se eu olhar os números, ó, meu maior número é 9,5, eu tenho menos 7, eu tenho 4. Vamos supor que aqui seja o 0, tá? O 9, como é o maior, vou colocar ele bem por aqui. Tá? Então aqui é o 19 sobre 2. Essa primeira função, como o a é maior que 0, ela é uma função crescente. Ela seria assim, ó. Ela é uma função desse jeito aqui, tá? Ela é uma função crescente. Todos os números que estão à direita do zero da função, né, vão ser positivos. A função vai ser positiva desse lado e vai ser negativa desse lado, tá? Se eu pegar qualquer valor de x maior que 9,5, vai me dar para a função um valor positivo. Por exemplo, se eu coloco aqui 10, 2 vezes 10 dá 20, 20 menos 19 dá 1, 1 é positivo. Se eu pego um número menor que esse aqui, como 9, né? 2 vezes 9 dá 18, 18 menos 19 dá menos 1. Então, se eu pego números depois do 9,5, eu vou encontrar resultados positivos. Se eu pego números antes do 19,5, eu vou obter resultados negativos, tá bom? Essa reta aqui é só para mostrar a inclinação, tá? A inclinação para o lado que ela está caída é positivo, tá certo? O lado de cima é positivo, o lado de baixo negativo. Ajuda muito, tá? Ou você faz como o pessoal fala, cama, né? C-A-M-A. CA é contrário ao sinal do A. Como o A é positivo, eu colocaria do lado de cá, antes do zero da função, números negativos, depois do zero da função, MA, que é o mesmo sinal de A, tá bom? Vamos para a função 2. Função 2 é o menos 7. Se eu coloquei o zero aqui, né? Esse aqui é o canto do zero. O menos 7 é o único negativo, vou colocar ele por aqui, tá bom? O menos 7 é bem aqui. Então aqui seria o menos 7, ok? Essa função aqui, o a também é maior que zero, ela também é crescente, certo? Ela também é crescente. Então, todo número que está depois do menos 7 é positivo. Todo número que está antes do menos 7 é negativo. O que é isso? Aqui depois é negativo, é positivo, tá? Tá acima, é positivo. E todo número que está antes do menos 7 é negativo. Tá bom? Por que isso? Né? Se você pega um número maior que menos 7, tipo menos 6, se você botar o menos 6 aqui, vai dar 1, vai dar positivo. Se você colocar um número menor que menos 7, tipo menos 8, aí fica menos 8 mais 7 dá menos 1. Então, o menos 7 é o ponto onde a função vai deixar de ser negativa e passar a ser positiva. É o zero da função, tá? Todos esses pontos aqui tem bolinha aberta, tá? Só para ficar também esse detalhe bem claro. Então, já fiz o estudo do sinal de 2. Falta apenas do último, do terceiro, né? Esse aqui é o meu segundo e vamos ao terceiro, tá? O terceiro, eu só tenho que tomar cuidado de colocar que ele é 4, tá? O 9, aqui é o canto do 9,5. Então, o 4 é só colocar nessa região aqui. Então, aqui seria o ponto 4. Essa última função, o a é menor que 0. Então, ela é, em vez de ser uma função crescente, né? Ela é uma função decrescente, ela é assim, tá? Então, ó, essa parte de cima quer dizer que a função é positiva. A parte do gráfico que está para cima, da reta lá, está para cima, positivo. A reta está para baixo, negativo. Você também pode usar essa história da cama, né? Contrário é o sinal do A. Se o A é negativo, do lado de cá fica positivo,
e do lado de lá fica mesmo o sinal do A. Se o A é negativo, o lado direito fica negativo, tá bom? Aqui também vai ser bolinha aberta. E agora eu vou pegar esses 3 pontos e representá-los lá na quarta reta, tá? Os 3 pontos aqui. Esse ponto aqui é o menos 7, esse ponto aqui é o 4 e esse ponto aqui é o 19 sobre 2, ou 9,5, tá bom? E o que é que eu tenho que fazer agora? Como ele está multiplicando os sinais, e eu coloquei aqui apenas os sinais, eu vou fazer o que ele fez ali, eu vou multiplicar. Esse aqui é um número negativo, esse aqui é um número negativo, e esse aqui é um número negativo. Menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Pronto, então todo número que tiver antes do menos 7 vai ser positivo, tá? Fazendo nesse intervalo aqui entre o menos 7 e o 4. Entre o menos 7 e o 4, ó, aqui é negativo, tá? Entre o menos 7 e o 4. Nesse intervalo aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos. Então, nesse intervalo aqui, ele vai ser negativo, tá bom? Vamos fazer agora entre o 4 e o 19 meios, certo? Menos vezes mais dá menos, né? Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Esse produto aqui vai dar mais, ok? E o último intervalo é depois do 19. Como só tem um sinal de menos, dá menos. Na prática, eu só conto os sinais de menos, tá? Se tem um sinal de menos, dá menos. Se tem 2 sinais de menos, eu boto mais. Se tiver 3 sinais de menos, eu boto menos. Ó. Um sinal de menos, menos. 2 sinais de menos, mais. Um sinal de menos, menos. 2 sinais de menos, mais. Acabou? Não. Por que não acabou? Porque ele quer saber aonde esse produto vai dar maior que zero. Onde é que esse produto deu mais? Esse produto deu mais aqui, nessa região, e nessa região aqui, ó, certo? Bolinha aberta no 4, bolinha aberta no 19 meios. E agora, pronto, eu sei onde ele é, onde o produto vai dar positivo, são nesses 2 intervalos. Só que ele quer saber qual é a soma de todos os números naturais que satisfazem. Os números naturais que satisfazem vão ser os números, aqui não é natural, aqui é inteiro, então essa região aqui está fora do meu cálculo, tá? Os números que eu quero vão ser os números que estão nesse intervalo. Detalhe muito importante é que o 4 não faz parte, tá? Porque a bolinha é aberta. Então, os números que eu quero vão ser os números maiores do que 4 e menores que 9,5. Vão ser os números 5, né? Mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Tá? Você vai ter que somar esses números, tá bom? Ó, esse com esse aqui dá 14. Esse com esse aqui também dá 14. 14 mais 14 dá 28. 28 com mais 7 vai me dar 35. Resposta certa, letra C. Ok, pessoal? Uma questão um pouco mais elaborada. Inequação produto, conteúdo visto geralmente no 9º ano. Beleza? Vamos à próxima. Vamos lá, questão número 33, o enunciado diz o seguinte, né? Se os valores reais de x e y tais que x vezes y é igual a 18 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 39, então o valor de x, né? Aí nós temos a expressão aí embaixo. Pessoal, não seria muito vantajoso você tentar descobrir qual é o valor de x e y aqui, tá? Porque se você for resolver isso aqui como um sistema, vai lhe dar um sistema de equação do 2º grau e os resultados não serão números inteiros, tá bom? Então eu vou tentar mexer nesta expressão para tentar encontrar isso aqui de cima. Então aqui eu vou estar andando, vamos dizer assim, por alguns conteúdos do 8º e 9º ano, tá bom? Nós vamos ter aqui do 8º ano, serão as operações com frações algébricas, né? Nós temos aqui tirar MMC, várias coisas. E do 9º ano, se você quisesse resolver esse conteúdo como um sistema, tá? E depois substituir. Mas vamos lá. Vamos deixar cada um desses números um pouco mais fáceis de se observar para ver o que é que eu posso simplificar, tá bom?
No primeiro parêntese, eu tenho aqui uma soma de frações. Então, toda vida que eu tenho soma, eu vou fazer só o primeiro parêntese, tá? Vou fazer só essa parte aqui. Então, se eu tenho soma, eu vou tirar o MC. O MC ali é XY. Se eu divido XY por Y, vai dar X vezes X, X ao quadrado. Se eu divido por X, vai dar Y vezes Y, Y ao quadrado. Se eu divido por menos 2, aliás, se eu divido por 1, vai dar XY vezes 2, 2XY, tá bom? Olhando para cá, eu vejo nesse numerador x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Eu vejo produtos notáveis, tá? Não preciso nem desse parênteses mais não. Fatorando esse numerador, vou colocar um pouquinho mais para cá, senão não vai dar. Certo? Eu vejo produtos notáveis. Então, se eu fatorar este numerador, eu vou ficar com x menos y ao quadrado sobre xy. Beleza? Não sei se vai ser útil, mas esse primeiro aqui vai ficar na forma que eu coloquei aqui, tá bom? Agora vamos ao segundo. O segundo, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui embaixo, eu poderia muito bem resolver estes dois produtos notáveis, tá bom? Mas eu também poderia usar a fatoração, tá? Porque aqui é a diferença de dois quadrados. Fica ao critério de cada um. Se você for resolver cada um deles, tá? Aqui vai ficar o 4, né? Se você for resolver esse primeiro aqui, vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Aí tem um menos, tá? Esse menos vai trocar o sinal de todos que tem aqui. Só que se você prestar atenção, ó, é esse que eu fiz aqui, tá? Então eu já sei qual é o resultado. Eu estou olhando aqui para cima, eu vou só trocando os sinais, ó. Menos x2 mais 2xy menos y ao quadrado, tá bom? Então aqui o que é que vai acontecer, ó? Como diz aquele professor lá, ó, chu, chu, chan, chan, tá? E vai sobrar no numerador o número 4 e no denominador vai sobrar 4xy, tá? Se eu simplificar isso aqui, vai ficar 1 sobre xy, ok? Bem, então pronto. Agora eu já posso mexer nisso aqui com mais facilidade. Esse primeiro parêntese, no meu ficou x menos y ao quadrado sobre xy, dividido por esse segundo cochete aqui, ficou apenas 1 sobre xy. Tranquilo? Divisão de frações, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar, né, pelo inverso da segunda. Ah, eu ia trocar aqui por 18. Não vou trocar agora não, tá? Eu vou cortar esse com esse e vai sobrar exatamente x menos y ao quadrado. Ok? Pessoal, e aí, o que eu faço? Não está igual lá de cima. Não está, mas vai ficar, tá? Se você resolver x menos y ao quadrado, você vai encontrar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Se você agrupar do jeitinho que foi colocado ali em cima para ajudar vocês, né? O que é que vai sobrar? X ao quadrado mais y ao quadrado, eu sei que é 39, menos 2 vezes xy. Quanto é que é xy? Xy é 18. Então eu vou ficar com 39 menos 2 vezes 18, 36. 39 menos 36 dá 3. Resposta certa, letra A. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.